No Natal, as crianças estavam brincando quando, do nada, minha irmã se levantou e bateu na minha filha de 5 anos, só porque ela não estava em seu estado normal. Eu a confrontei, dizendo: você deveria ter disciplinado sua própria filha. Que coisa absurda! Ela perdeu o controle, pegou o ferro de passar quente a vapor e colocou no meu rosto, me deixando inconsciente. Vi meus pais correndo para acalmá-la, dizendo: querida, está tudo bem. Não vamos deixar nada acontecer com você. E então começaram a culpar minha filha, dizendo: isso tudo aconteceu por sua causa. O que fizeram em seguida com ela foi impensável, mas, felizmente, meu marido entrou na sala na hora certa. E o que ele fez com todos eles os deixou em choque. Crescendo, eu sempre soube que minha irmã mais nova, Madison, era a filha predileta. Meus pais, Richard e Susan, a tratavam como se ela não pudesse errar desde o momento em que nasceu. Eu tinha 7 anos quando ela chegou, e quase imediatamente me tornei invisível dentro de casa. Madison ganhou o quarto maior, as roupas mais bonitas, a primeira escolha de tudo. Se ela chorava, o mundo parava de girar até que ela sorrisse novamente. Minhas memórias de infância estão pintadas de desilusão. Cada peça escolar em que meus pais chegavam atrasados porque Madison tinha aula de dança, cada aniversário em que meu bolo era menor porque gastaram orçamento no figurino do próximo recital dela, cada Natal em que a pilha de presentes embaixo da árvore mostrava claramente quem era mais importante na família Fletcher. Conheci meu marido, Derek, aos 23 anos, trabalhando como enfermeira no Hospital Geral do Condado. Ele era bombeiro, chamado para atender a um incêndio em um depósito. E, apesar da fuligem no rosto e do cansaço nos olhos, me fez rir nos primeiros 5 minutos de conversa. Derek vinha de uma família grande e amorosa, onde os 5 filhos eram tratados de forma igual, e ele não conseguia entender a dinâmica da minha família. Eles realmente disseram que eu estava exagerando quando Madison arranhou meu carro. Ele me perguntou durante um de nossos primeiros encontros, com o garfo parado no ar. Minha mãe disse que eu deveria ter estacionado mais longe para que Madison não sentisse que eu estava me exibindo. Eu expliquei, lembrando dos arranhões profundos que custaram $800 para reparar. Madison tinha 19 anos na época e ficou furiosa porque eu tinha comprado um Honda Civic novo enquanto ela ainda dirigia o sedã velho dos nossos pais. Derek balançou a cabeça, incrédulo. Isso é insano, Raquel. Você sabe disso, né? Eu sabia, lá no fundo, que era verdade. Mas quando você cresce em determinado ambiente, aquilo se torna normal. O favoritismo era o ar que eu respirava, a água em que nadava. Nem sempre conseguia enxergar claramente, porque nunca conheci outra realidade. Casamo-nos 2 anos depois, em uma cerimônia pequena. Meus pais ofereceram contribuir com $5.000 para o casamento, o que parecia generoso até Madison anunciar seu noivado 6 meses depois do nosso. Ela namorava Trevor há cerca de 1 ano, e o noivado aconteceu rapidamente. Para o casamento dela, meus pais deram $20.000, ajudaram a planejar cada detalhe e convidaram 300 pessoas para uma recepção em um clube campestre. Durante o casamento de Madison, Derek apertou minha mão enquanto sentávamos em uma mesa no fundo, observando meus pais dançar, brindar e celebrar com um entusiasmo que nunca haviam mostrado para o nosso casamento. Não precisamos da aprovação deles, ele sussurrou. Nós temos um ao outro. Ele estava certo. E, por alguns anos, construímos nossa própria vida, separada do caos da minha família. Derek foi promovido a tenente no Corpo de Bombeiros. Eu me tornei enfermeira-chefe no departamento de emergência. Compramos uma pequena casa de 3 quartos em um bairro tranquilo, com boas escolas, planejando a família que esperávamos ter. Madison e Trevor se casaram cerca de 2 anos depois do nosso casamento e ela engravidou quase imediatamente. Quando fiquei grávida de nossa filha, Emma, cerca de 1 ano depois, senti uma alegria que nunca havia experimentado antes. Essa era minha chance de ser a mãe que sempre quis, dando à minha filha o amor incondicional e a atenção que eu desejava quando crescia. Emma nasceu numa manhã ensolarada de maio, perfeita e saudável, com os cachos escuros de Derek e meus olhos verdes. A filha de Madison, Olivia, havia nascido apenas 3 meses antes de Emma. Meus pais estiveram no hospital para o nascimento de Olivia, ficando 3 dias, trazendo balões, flores e bichos de pelúcia. Quando Emma nasceu, ficaram apenas 2 horas, minha mãe passando a maior parte do tempo ao telefone dando conselhos a Madison sobre a amamentação. O favoritismo que experimentei na infância agora se estendia à próxima geração.
Olivia era a neta perfeita, a que recebia os brinquedos caros, a conta poupança que meus pais abriram com US$ 10.000, as visitas semanais em que ficavam horas cuidando dela. Emma recebia cartões de aniversário com US$ 20 dentro e avós que apareciam em eventos apenas quando lhes convinha. Isso te incomoda? Dererick perguntou certa noite, depois que meus pais cancelaram os planos de levar Emma ao zoológico, alegando que já haviam se comprometido a levar Olivia a um museu infantil. Estou acostumada, respondi, mas as antigas feridas ainda doíam. Eu queria que as coisas fossem diferentes para minha filha. Esperava que, talvez, ao se tornar avó, minha mãe se suavizasse, que meu pai finalmente me visse como algo mais do que a primeira filha decepcionante que nunca se comparou ao brilho dourado de Madison. À medida que Emma crescia, ela se tornou a luz de nossas vidas. Ela era curiosa e gentil, sempre fazendo perguntas sobre como as coisas funcionavam, sempre pronta para dar um abraço quando alguém parecia triste. Amava os animais, especialmente o gato da vizinha, que havia adotado nossa varanda como seu lugar para cochilar à tarde. Ela se sentava ali por horas, lendo livros ilustrados para ele com sua vozinha séria e concentrada. A filha de Madison, Olivia, era diferente. Mesmo pequena, já demonstrava um lado malicioso que meus pais ignoravam, classificando como espírito forte ou a saber o que quer. Eu a vi derrubar propositalmente torres de blocos que Emma havia construído com cuidado. Vi arrancar brinquedos das mãos de Emma e depois correr para os adultos, chorando que Emma os havia pego primeiro. Minha irmã e meus pais sempre tomavam o lado de Olivia, repreendendo Emma por não compartilhar, por ser egoísta, por chatear a prima mais nova. Por que a vovó sempre acredita na Olivia? Emma me perguntou depois de um encontro de brincadeiras particularmente frustrante, quando tinha 4 anos. Olivia havia mordido seu braço com força suficiente para deixar marcas, mas minha mãe insistiu que Emma devia ter feito algo para provocá-la, já que Olivia normalmente era uma menina tão doce. Segurei minha filha nos braços, olhando para as marcas roxas de dentes em seu bracinho, e senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Proteger Emma do mesmo tratamento que eu receberá tornou-se minha missão. Comecei a limitar as visitas à minha família, inventando desculpas sobre a agenda de Emma, nossos compromissos e os turnos de trabalho de Dererick. Madison percebeu e reclamou com nossos pais. Eles me ligaram uma noite, meu pai fazendo a maior parte da conversa, enquanto minha mãe emitia sons de desaprovação ao fundo. Você está sendo difícil, Raquel, disse meu pai. Madison sente que você está mantendo Emma longe de Olivia de propósito. Elas são primas. Devem ser próximas. Emma volta de cada visita com machucados, arranhões ou com os sentimentos feridos. Respondi, com a voz trêmula, Olivia é agressiva com ela e ninguém corrige isso. Meninas brincam de forma mais brusca, às vezes interveio minha mãe. Você está sendo sensível demais, como sempre foi quando criança. Madison diz, você está transformando Emma em uma princesa mimada que não consegue lidar com interações normais da infância. A conversa terminou com eu desligando o telefone, tremendo de frustração. Dererick me encontrou chorando no quarto e ouviu toda a história enquanto eu soluçava sobre seu ombro. Protegemos nossa filha em primeiro lugar, disse firmemente. Não me importo se isso machuca os sentimentos deles. A segurança e a felicidade de Emma vêm antes do desejo deles de fingir que tudo está perfeito. Assim, mantivemos distância, vendo minha família apenas nos feriados principais, quando não dava para evitar. Emma tinha outros amigos, primos do lado do Dererick que brincavam bem com ela. Uma vida rica, que não girava em torno de tentar ganhar migalhas de afeto de avós que já haviam decidido que ela nunca se compararia à perfeita Olivia. No ano em que Emma completou 5 anos, meus pais insistiram em receber o Natal em sua casa. Deixaram claro que isso não era opcional, que ambas as filhas deveriam comparecer com suas famílias, e que era hora de deixar de lado quaisquer bobagens que nos separavam e ser uma família de verdade nas festas. Dererick não queria ir. Nada de bom vai sair disso, me avisou na manhã da véspera de Natal, enquanto colocávamos os presentes no carro. Sua família não mudou, Raquel. Eles ainda vão favorecer Madison e Olivia. Eu sei admitir, mas eles ainda são meus pais. É Natal. Talvez as coisas possam ser diferentes por um dia. Mesmo enquanto dizia isso, sabia que era apenas um pensamento ilusório. Mas a menininha dentro de mim, que sempre ansiou pelo amor dos pais, esperava que talvez, só talvez, eles finalmente me vissem, realmente me vissem, e vissem Emma como a criança maravilhosa que ela era.
Chegamos à casa dos meus pais por volta do meio-dia na véspera de Natal. O lugar estava decorado como em uma revista, com guirlandas, luzes e uma enorme árvore na sala de estar. Madison e seu marido, Trevor, já estavam lá. Olivia corria pela casa vestida com um vestido de veludo que provavelmente custava mais do que todo o meu orçamento de festas. Minha mãe mal me abraçou antes de pegar Emma no colo, examinando-a como se fosse uma boneca à venda. Ela cresceu tanto, disse minha mãe, embora o tom sugerisse que não era inteiramente positivo. Madison, olha como a Emma está alta agora. Madison olhou de onde estava organizando os presentes sob a árvore. Olivia está no percentil 95 de altura, disse, como se estivéssemos em algum tipo de competição. O pediatra diz que ela provavelmente vai ser alta, como a família do Trevor. As primeiras horas foram tensas, mas suportáveis. Dererick e Trevor se dirigiram à TV para assistir futebol. A conversa deles era educada, embora distante. Madison e eu ajudamos minha mãe na cozinha, caindo nos velhos padrões, onde ela dava instruções e nós as seguíamos. Ela elogiava as habilidades de Madison com a faca enquanto criticava como eu havia arrumado os vegetais na travessa. As meninas brincavam na sala, e eu as observava de tempos em tempos. Emma era gentil com Olivia, apesar do histórico das duas, compartilhando os brinquedos que meus pais haviam separado e tentando incluir a prima mais nova em qualquer jogo que estivesse criando. Olivia parecia contente, embora eu tivesse notado olhares rápidos para Emma quando achava que ninguém estava olhando. O jantar foi a habitual produção da família Fletcher. Meu pai cortava a carne assada enquanto minha mãe trazia prato após prato, aceitando elogios com falsa modéstia. Madison monopolizou a conversa, falando sobre a recente promoção de Trevor, as conquistas de Olivia no pré-escolar e seus planos de reformar a cozinha. E você, Raquel? Meu pai perguntou finalmente, quase como um pensamento tardio. Como está o trabalho no hospital? Ocupado, respondi. Tivemos uma temporada de gripe difícil, então o pronto-socorro está lotado. Mas é um trabalho gratificante. Ela está sendo modesta, interveio Dererick. Raquel praticamente comanda o turno da noite agora. Dependem dela para tudo. Minha mãe fez um som de aprovação sem compromisso. Que bom, querida. Madison, conte a todos sobre a apresentação de dança da Olivia. Depois do jantar, os adultos foram para a sala, enquanto as crianças voltaram a brincar. Os presentes sob a árvore eram uma representação clara da dinâmica familiar, uma montanha de presentes para Olivia, uma pilha modesta para Emma. Eu havia colocado nossos presentes junto aos outros, tentando não me sentir amargurada com o desequilíbrio óbvio. Emma e Olivia brincavam com uma casinha de bonecas que meus pais haviam montado. A voz de Emma era suave, narrando alguma história sobre a pequena família de plástico dentro da casinha. Eu estava prestando atenção apenas pela metade nas reclamações de Madison sobre como era difícil encontrar alguém bom para limpar a casa deles, quando ouvi a voz de Olivia subir de repente. Não, isso está errado. Você está fazendo errado. Olhei e vi Emma confusa, uma boneca na mão. Eu estava só fazendo a mamãe cozinhar o jantar, explicou Emma pacientemente. A mamãe não cozinha. Quem cozinha é o papai? Gritou Olivia, o rosto vermelho de raiva. Na minha casa, mamãe e papai cozinham juntos, disse Emma, ainda tentando ser razoável. Às vezes a mamãe cozinha, às vezes o papai cozinha, às vezes eles cozinham juntos. Você é burra e está brincando errado. Olivia gritou e, antes que alguém pudesse reagir, agarrou a casinha e a empurrou, fazendo tudo cair no chão, móveis e bonecas espalhados por toda parte. Emma ficou atônita, os olhos enchendo de lágrimas. Por que você fez isso? Eu só estava brincando. Madison se levantou do sofá, o rosto rígido de irritação. Ela avançou até as meninas, e eu supus que ia disciplinar a filha pelo ataque e pela destruição. Em vez disso, abaixou-se e deu um tapa no rosto de Emma com a palma da mão aberta, o som ecoando pela sala de repente silenciosa. Minha filha de 5 anos cambaleou para trás, a mão voando até a bochecha que ardia, choque e dor estampados no rosto. Ela começou a chorar, soluços profundos de uma criança que não entendia por que um adulto a havia machucado. Eu saltei do sofá, minha visão se estreitando apenas para Madison e minha filha chorando. Que diabos há de errado com você? Gritei, pegando Emma no colo. Ela não fez nada.
Sua filha destruiu o brinquedo e você bateu na minha. Madison cruzou os braços, o rosto vermelho. Ela está antagonizando Olivia, disse, sendo argumentativa e difícil. Eu só estava explicando como minha família funciona. Eu rebati, olhando para o rosto de Emma, onde uma marca clara da mão já se formava. Olivia fez birra e destruiu a casinha de bonecas porque Emma não brincou exatamente do jeito que ela queria. Você sempre foi ciumenta da Olivia, sibilou Madison. Você não suporta que minha filha seja superior à sua em todos os sentidos. Então você inventa essas histórias sobre o comportamento dela. As palavras ficaram no ar. Tão absurdas e cruéis que eu realmente ri. Superior? Madison, sua filha tem 5 anos e você nunca a disciplinou um único dia da vida dela. Ela é uma valentona porque você ensinou que pode fazer qualquer coisa sem consequências. Não ouse criticar minha forma de educar. Você deveria ter disciplinado sua própria filha. Que coisa absurda! Gritou Madison, a voz estridente. Minha mãe levantou-se da cadeira. Raquel, você precisa se acalmar. Madison só estava tentando manter a ordem. Talvez se você tivesse prestado atenção em vez de deixar Emma irritar Olivia. Você está brincando comigo agora? Interrompi, a voz incrédula. Emma se agarrava a mim, ainda chorando, e senti seu corpinho tremer. Mãe, Madison bateu na minha filha. Ela deu um tapa em uma criança de 5 anos sem motivo algum. Sempre há um motivo, disse meu pai da poltrona, sem nem se levantar. Meninas, as duas precisam se acalmar. É Natal. O rosto de Madison se transformou em algo feio, irreconhecível. A raiva torcia os traços de Madison, transformando-a em alguém que eu mal reconhecia. Ela avançou por mim em direção à tábua de passar que minha mãe havia deixado montada perto do sofá, pegando o ferro que ainda estava ligado, usado anteriormente para passar a toalha de mesa. Estou tão cansada de você! Gritou Madison. Você sempre achou que era melhor do que eu, me olhando de cima, julgando a minha forma de educar. Tudo aconteceu em segundos. Mal percebi o ferro em sua mão antes que ela o balançasse na minha direção. Tentei me virar para proteger Emma, mas o metal quente atingiu o lado do meu rosto com uma dor intensa e cegante, roubando meu fôlego. O cheiro de pele e cabelo queimando invadiu minhas narinas. Os gritos de Emma pareciam distantes. A dor era extraordinária, diferente de tudo que eu já sentirá, irradiando da minha bochecha e têmpora em ondas que fizeram minha visão ficar branca, depois escura. Senti-me caindo, senti Emma sendo arrancada dos meus braços, ouvi a voz de Dererick gritando meu nome de algum lugar distante. A última coisa que vi claramente antes da consciência desaparecer foram meus pais correndo em direção a Madison, os rostos cheios de preocupação. Querida, está tudo bem, disse minha mãe, com as mãos nos ombros de Madison. Não vamos deixar que nada aconteça com você. Está tudo bem, querida. Meu pai tirava o ferro das mãos trêmulas de Madison, a voz baixa e calma. Você estava se defendendo, disse ele. Raquel te provocou. Todos viram. Através da névoa da dor e da escuridão que se aproximava, ouvi novamente a voz da minha mãe, agora dura, direcionada a Emma. Tudo isso aconteceu por sua causa, disse ela, minha filha, soluçando. Se você apenas tivesse se comportado, se tivesse brincado direitinho com a Olivia, nada disso teria acontecido. Tentei falar, pedir para deixarem minha filha em paz, mas minha boca não funcionava direito. Senti mãos sobre mim. Dererick, pensei. E então não houve mais nada além de escuridão e dor. Quando recobrei a consciência, encontrei-me deitada no sofá, o rosto em chamas de agonia. As vozes ao redor estavam abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. Aos poucos, a sala veio a foco, e o que vi me fez desejar voltar à inconsciência. Minha mãe segurava Emma pelo braço, sacudindo-a com força, o rosto contorcido de raiva. Você é uma garotinha egoísta e má. Dizia ela. Olha o que você fez com sua tia. Olha o que você fez acontecer com sua mãe. Meu pai estava ali, observando, acenando em concordância. Sua mãe te estraga demais, disse-lhe a Emma. Sem disciplina, sem respeito. Não é de se admirar que você cause problemas por onde passa. Emma estava histérica, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto, o corpo tentando se soltar do aperto da minha mãe.
Olivia estava parada ao lado, sorrindo levemente, enquanto Madison andava de um lado para o outro perto da janela, e Trevor a observava com preocupação. Talvez, se você não fosse uma criança tão má, sua mãe não teria esses problemas, continuou minha mãe. E então ergueu a mão, claramente se preparando para atingir Emma do mesmo jeito que Madison havia feito. Dererick estava na cozinha. Eu percebi pelo som da água correndo. Ele ainda não tinha visto o que estava prestes a acontecer. Tentei me levantar para gritar, mas o movimento enviou novas ondas de agonia pelo meu rosto queimado, e eu ofeguei em vez de gritar. Foi nesse momento que Dererick entrou na sala novamente, carregando uma toalha molhada, presumivelmente para meu rosto. Ele congelou na porta, observando a cena, sua filha sendo segurada com força pela avó, que claramente estava prestes a atingi-la, enquanto sua esposa jazia ferida no sofá, e seus sogros culpavam a neta de 5 anos pelo ataque violento de um adulto. O que aconteceu a seguir foi como assistir alguém se transformar. Dererick era normalmente a pessoa calma, a presença estável que resolvia tudo de forma racional. Eu o vi manter a compostura durante incêndios, emergências médicas, durante cada crise que enfrentamos. Mas a expressão que atravessou seu rosto naquele momento era primitiva, um pai vendo sua filha em perigo. Tire as mãos da minha filha. Sua voz estava baixa. Mortal. E de algum modo, isso foi mais aterrorizante do que se ele tivesse gritado. Ele largou a toalha e atravessou a sala em 3 longos passos, puxando Emma para longe da minha mãe e a abraçando. Minha mãe cambaleou para trás, surpresa. Agora você espera só 1 minuto. Não, você espera. Dererick a interrompeu, a voz ainda estranhamente controlada. Emma enterrou o rosto em seu ombro, o corpinho pequeno sacudindo com os soluços. Eu entro nessa sala e te encontro, homem, segurando minha filha de 5 anos e se preparando para agredi-la. Depois de ver sua outra filha atacar minha esposa com um ferro quente, todos vocês culpando uma criança de 5 anos pelo comportamento de adultos. Não, Susan, você não tem direito de falar agora. Ele pegou o celular, e meu pai avançou. O que você pensa que está fazendo? Estou ligando para o 190, disse Dererick calmamente. Vou registrar um boletim de ocorrência. Raquel precisa de uma ambulância e Madison precisa ser presa. Você não pode fazer isso. Gritou Madison. Foi um acidente. Dererick olhou para ela com desprezo. Você pegou um ferro quente e o pressionou deliberadamente contra o rosto da minha esposa. Nada disso é acidente. Isso é agressão qualificada, possivelmente tentativa de homicídio, dependendo de como o Ministério Público decidir enquadrar. Trevor, faça alguma coisa. Madison se voltou para o marido, mas Trevor a encarava como se nunca a tivesse visto antes, pálido. Madison, você queimou sua irmã com um ferro, disse Trevor lentamente. De propósito. Eu vi você fazer isso. Dererick já estava falando com os serviços de emergência. Sim, preciso de polícia e ambulância na Wavod Drive, número 8h47. Minha esposa foi agredida pela irmã com um ferro quente. Ela tem queimaduras graves no rosto e estava inconsciente. Sim, a agressora ainda está aqui. Meus pais se entreolharam em pânico. Meu pai se moveu em direção a Dererick. Desligue esse telefone agora mesmo. Podemos resolver isso como uma família. Você vai arruinar a vida de Madison por um simples mal-entendido. Um simples mal-entendido? Repetiu Dererick, a voz agora elevada. Richard, sua filha desfigurou permanentemente minha esposa. Eu consigo sentir o cheiro de pele queimada daqui. Raquel pode perder um olho, pode ter danos nos nervos, pode ficar marcada para o resto da vida. E, em vez de ajudá-la, em vez de chamar socorro médico, vocês confortaram a agressora e culparam uma criança de 5 anos. Ele puxou Emma para mais perto. E então eu entro e encontro sua esposa prestes a bater na minha filha pelo crime de simplesmente existir. Não, não vamos resolver isso como família. A polícia está a caminho. Madison será presa e Raquel, Emma e eu nunca mais voltaremos a esta casa. Minha mãe começou a chorar, aquelas lágrimas performáticas que ela sempre usava para manipular situações. Você está destruindo esta família, soluçou. Depois de tudo que fizemos por você, tudo que você fez por nós. Dererick riu, mas não havia humor naquele riso. Vocês trataram Raquel como lixo a vida inteira.
Estenderam esse tratamento para Emma. Vocês permitiram que Madison se comportasse de forma tão irresponsável que ela se sente confortável cometendo agressão grave na frente de testemunhas. Se esta família está sendo destruída, isso é culpa de vocês, não minha. Madison afundou na cadeira, parecendo finalmente perceber a gravidade da situação. Eu posso ir para a cadeia, sussurrou. Pode, com toda certeza, confirmou Dererick. E deve ir, porque o que você fez é um crime sério. Consegui sentar-me um pouco, a sala girando, a dor no meu rosto insuportável. Dererick percebeu imediatamente, colocando Emma no chão com cuidado e correndo ao meu lado. Não se mexa, Ra. A ambulância está a caminho. Fique quieta. Ele olhou para meu rosto e vi sua palidez. Oh, Deus, respirou. Eu tentei tocar a queimadura, mas ele segurou minha mão. Não toque. São queimaduras de 2º grau pelo menos, talvez de 3º. Precisamos manter limpo. Através da névoa da dor, ouvi sirenes se aproximando. Meu pai se moveu em direção à porta, como se planejasse interceptar a polícia e a ambulância, mas Dererick gritou com firmeza. Richard, se você interferir nos socorristas, isso será outro crime. Sugiro que se sente e espere os oficiais chegarem. A próxima hora foi um borrão de paramédicos e policiais, depoimentos sendo registrados. Os socorristas foram gentis, mas ainda assim gritei quando examinaram a queimadura. Ouvi um deles pelo rádio, informando ao hospital sobre queimaduras faciais significativas e possível envolvimento do olho. 2 policiais separaram todos para colher depoimentos. Dei o meu entre lágrimas de dor, a voz trêmula ao descrever o que aconteceu. Emma se agarrou a Dererick, recusando-se a sair de seus braços, e ele a segurou enquanto prestava seu próprio depoimento. Trevor confirmou a versão de Dererick, o rosto sombrio. Madison pegou o ferro e deliberadamente balançou contra o rosto de Raquel. Ele contou aos policiais. Não foi um acidente. Ela estava com raiva e atacou a irmã. Madison tentou alegar legítima defesa, dizendo que eu a teria ameaçado e que ela temia por sua segurança. Mas, com múltiplas testemunhas contradizendo sua história, os policiais aprenderam. Ao saírem da casa algemada, ela gritava para mim que eu havia arruinado sua vida, que eu era ciumenta e vingativa, que tudo aquilo era culpa minha. Meus pais ficaram horrorizados, minha mãe histérica, implorando aos oficiais para que liberassem Madison. Ela é mãe. Ela tem uma filha. Vocês não podem fazer isso. Senhora, sua filha cometeu agressão qualificada, disse firmemente um dos policiais. Isso não é uma disputa familiar que podemos mediar. É um crime sério. Fui colocada na ambulância, com Dererick e Emma seguindo em nosso carro. A viagem até o hospital foi um tormento, apesar da medicação para a dor que os paramédicos me deram. Eu estava apavorada com o que a queimadura significaria para meu rosto, para minha carreira, para minha vida. No hospital, ironicamente o mesmo onde eu trabalhava, meus colegas assumiram meu atendimento. O médico da emergência me internou imediatamente, chamando um cirurgião plástico e um especialista em queimaduras. O consenso foi que eu tinha queimaduras de 2º e 3º grau em cerca de 15% do rosto, principalmente na bochecha esquerda e têmpora, com envolvimento próximo ao olho. Você teve sorte, disse o cirurgião plástico, Dr. Martinez, após examinar a ferida. Mais 1 centímetro à direita, e você poderia ter perdido o olho. Como está, você precisará de cirurgia e enxertos de pele, mas podemos minimizar as cicatrizes. Passei 3 dias no hospital. A dor era imensa, controlada por 4 medicamentos que me deixavam confusa e desconectada. Dererick mal saiu do meu lado, dormindo na cadeira ao lado da minha cama, enquanto seus pais levaram Emma para dar-lhe um pouco de estabilidade. Madison foi formalmente acusada de agressão qualificada com arma perigosa. O ferro foi considerado uma arma letal devido à forma como foi usado. Ela foi liberada mediante fiança de $50 mil, paga pelos meus pais, com a condição de que não tivesse contato comigo, com Dererick ou com Emma. A história se espalhou rapidamente pelos nossos círculos sociais. A equipe do hospital ficou chocada. Conheciam-me há anos como competente, calma e profissional, e não conseguiam conciliar isso com um drama familiar que me transformou em paciente. Os colegas bombeiros de Dererick se reuniram ao nosso redor, oferecendo apoio e garantindo que ele podia contar com eles. A parte mais difícil foi explicar tudo para Emma.
A mãe de Dererick, Patrícia, fez o possível, mas Emma ficou traumatizada por ver a mãe sendo atacada e depois ser culpada, quase sofrendo agressão da própria avó. A colocamos imediatamente em terapia, com uma psicóloga infantil especializada em trauma familiar. Meus pais tentaram nos contatar repetidamente, deixando mensagens de voz e enviando textos. Oscilavam entre implorar para retirarmos as acusações contra Madison e nos culpar por causar o drama familiar. Minha mãe enviou-me um texto particularmente cruel, alegando que eu sempre fui ciumenta de Madison e finalmente tinha encontrado uma maneira de destruir a vida da irmã. Dererick bloqueou os números deles no meu telefone enquanto eu me recuperava. Você não precisa da toxicidade deles enquanto se cura, disse-lhe com firmeza. Foque em melhorar. Eu lido com eles. A primeira cirurgia aconteceu 2 semanas após o ataque. Dr. Martinez cuidadosamente removeu o tecido queimado e realizou enxertos de pele usando pele da minha coxa para reconstruir meu rosto. O procedimento durou 4 horas e a recuperação foi brutal. Olhei para mim mesma no espelho pela primeira vez uma semana após a cirurgia. Os enxertos estavam vermelhos e crus, meu rosto inchado e distorcido. Chorei, lamentando o rosto que eu tinha antes, me perguntando se algum dia voltaria a parecer normal. Você ainda é linda, disse Dererick, atrás de mim, com as mãos nos meus ombros. Você ainda é você. E essas cicatrizes são a prova de que você sobreviveu a algo terrível. Elas não definem quem você é. Emma tinha ficado assustada com minha aparência no início, o que partiu meu coração. Mas, aos poucos, com a ajuda de sua terapeuta, ela passou a entender que a mamãe estava diferente, mas ainda era mamãe. Começou a desenhar nossa família, colorindo minhas marcas no rosto com lápis roxo e rosa, de um jeito carinhoso. O julgamento de Madison havia sido marcado para 6 meses depois. O promotor estava confiante no caso. Havia múltiplas testemunhas, provas físicas e declarações de Madison à polícia que contradiziam suas alegações de legítima defesa. Ela poderia pegar até 20 anos de prisão se fosse condenada. Trevor entrou com o pedido de divórcio 3 semanas após o ataque. Durante uma breve ligação com Dererick, disse que estava disposto a relevar muito do comportamento de Madison, mas ver ela me atacar e perceber como meus pais haviam reagido abriu seus olhos para o quão disfuncional a situação realmente era. Ele buscava a guarda total de Olivia, citando as tendências violentas de Madison e o comportamento permissivo dos meus pais. Meus pais haviam contratado um advogado caro para Madison, aparentemente drenando suas contas de aposentadoria para financiar sua defesa. Também continuavam cuidando de Olivia enquanto Madison lidava com o processo legal, provavelmente mimando a criança ainda mais do que antes. Voltei ao trabalho após 3 meses, começando com funções administrativas, já que meu rosto ainda estava cicatrizando e eu precisava evitar riscos de infecção. Meus colegas foram solidários, mas eu sentia seus olhares sobre minhas cicatrizes, percebia as reações de surpresa dos pacientes que já me conheciam antes do ataque. A recuperação emocional foi mais difícil que a física. Comecei a fazer terapia para lidar com os sentimentos complexos sobre minha família. Dr. Reeves me ajudou a entender que a disfunção não começou com o ferro. Aquilo foi apenas o sintoma mais visível de uma vida inteira de dinâmica familiar tóxica. Seus pais ensinaram Madison que ela podia fazer qualquer coisa sem consequências, explicou Dr. Reeves em uma sessão. E ensinaram você que seu valor era menor que o dela, que deveria aceitar maus tratos. Esses padrões foram estabelecidos décadas antes daquele Natal. O que aconteceu foi terrível, mas também de certa forma inevitável, dado o sistema familiar. 4 meses após o ataque, recebi uma carta da minha mãe. Dererick quis jogá-la fora sem abrir, mas eu precisava lê-la. A carta era uma obra-prima de manipulação, desculpas parciais misturadas com culpas, pedidos de reconciliação combinados com críticas à forma como lidei com tudo, elogios à importância da família e acusações de que minhas ações estavam ferindo todos. Não havia reconhecimento do que Madison realmente havia feito comigo. Nenhum pedido de desculpas genuíno pelo favoritismo e negligência ao longo dos anos. Nenhuma compreensão do motivo pelo qual cortamos contato. Apenas uma lista de dificuldades para eles, sofrimento de Madison, saudade de Olivia da prima, o envelhecimento dos pais e a alegação de que eu estava sendo cruel. Mostrei a carta ao Dr. Reeves, que a leu atentamente. Isso é típico de famílias com essas dinâmicas, disse ele. Ela disse. Eles querem que você volte ao seu papel no sistema.
Querem que tudo volte ao normal, o que significa você aceitar os maus tratos e todos fingirem que o ataque nunca aconteceu. Parte de mim ainda quer o amor deles. Eu admiti, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto marcado, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que eles nunca vão mudar, há uma menininha dentro de mim que só quer que mamãe e papai a escolham, ao menos uma vez. Isso é completamente normal, me assegurou o Dr. Rives. Todos queremos o amor dos nossos pais, mas você precisa aceitar que eles não podem ou não vão lhe dar o amor que você merece. E permanecer conectada a eles significa expor você e sua filha a mais danos. O julgamento de Madison finalmente começou em julho. Dererick e eu estávamos presentes, sentados no tribunal enquanto o promotor apresentava o caso. As provas eram esmagadoras. Fotos da cena do crime mostrando minhas queimaduras deixaram membros do júri visivelmente chocados. O depoimento de Trevor foi devastador, descrevendo a fúria de Madison e a natureza deliberada do ataque. Meu próprio depoimento foi emocional, mas claro, e o relato de Dererick foi preciso e factual. A defesa de Madison tentou me pintar como agressora, alegando que eu a teria atacado primeiro, e que ela pegou o ferro em legítima defesa. Mas, com múltiplas testemunhas contradizendo essa versão, a argumentação não teve sucesso. Meus pais testemunharam como testemunhas de caráter para Madison, descrevendo-a como uma mãe amorosa e filha dedicada que cometeu um terrível erro em um momento de estresse. O júri deliberou por 6 horas antes de retornar com um veredito de culpa por agressão qualificada. Madison desabou, soluçando, enquanto meus pais permaneciam atônitos. O juiz marcou a sentença para um mês depois. Durante a audiência, tive a oportunidade de fazer uma declaração de impacto da vítima. Fiquei diante do tribunal e falei sobre a dor física, as cirurgias, as cicatrizes permanentes. Falei sobre o trauma emocional, a traição da minha família, o impacto na minha filha que presenciou o ataque. Descrevi os pesadelos que ainda tinha, a ansiedade, a dor pela relação perdida com meus pais e minha irmã. Madison não apenas queimou meu rosto, disse, olhando diretamente para minha irmã. Ela queimou qualquer ilusão que eu tinha de que nossa família poderia ser saudável ou amorosa. Ela me mostrou que, em um momento de raiva, estava disposta a me desfigurar permanentemente, possivelmente me cegar, talvez até me matar. E nossos pais me mostraram que, mesmo diante de provas de sua violência, ainda escolheriam protegê-la em vez de reconhecer que eu também sou filha deles. O juiz condenou Madison a 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5. Foi menos que o máximo, mas suficiente para devastar meus pais. Madison foi levada, gritando que tudo era culpa minha, que eu havia destruído sua vida, que havia roubado a mãe de sua filha. Trevor teve a guarda total de Olivia, e os direitos parentais de Madison foram suspensos durante sua prisão. Meus pais só tiveram direito a visitas supervisionadas depois que o advogado de Trevor argumentou que o incentivo ao comportamento de Madison e a disposição deles em culpar os tornavam inadequados para acesso sem supervisão. O julgamento e a sentença trouxeram algum fechamento, mas os danos eram mais profundos do que qualquer veredito poderia consertar. Eu havia perdido toda a minha família de origem. Madison estava na prisão. Meus pais enviaram uma última carta, chamando-me de vingativa e cruel, dizendo que estavam desapontados porque eu claramente escolhi destruir a vida de Madison em vez de ser uma irmã perdoável. Dererick leu a carta antes que eu pudesse e a rasgou. Eles ainda estão te culpando, disse ele, balançando a cabeça. Depois de tudo, depois de todas as provas, depois de um júri condenar Madison, eles ainda não conseguem admitir que a filha deles, a criança dourada, fez algo terrível. Os feriados foram difíceis. Nosso primeiro Natal após o ataque, Emma estava nervosa para decorar, associando a data ao trauma. Criamos novas tradições, passando o Natal com a família de Dererick, que nos recebeu de braços abertos e fez questão de que Emma se sentisse segura e amada. Passei por mais 2 cirurgias para melhorar a aparência das cicatrizes. O Dr. Martinez foi um verdadeiro milagre, e embora meu rosto nunca voltasse a ser exatamente como antes, as marcas haviam desbotado significativamente. Aprendi a usar maquiagem corretiva para ocasiões especiais, embora na maioria dos dias eu apenas deixasse as cicatrizes à mostra. Elas agora faziam parte da minha história. Emma continuou a terapia e foi se recuperando gradualmente do trauma. Às vezes, ela falava sobre sentir falta dos avós, especialmente quando seus amigos contavam histórias de tempo com os deles.
Os pais de Dererick assumiram esse papel de forma maravilhosa, tornando-se os avós amorosos que Emma merecia. Vovó Patrícia diz que você é corajosa e valente, Emma me contou uma noite, enquanto eu a colocava na cama. Ela tinha 6 anos, tendo feito aniversário sem que meus pais reconhecessem. Você é corajosa, concordei, beijando sua testa. E sabe de uma coisa? Você merecia avós que vissem o quão especial você é desde sempre. Vovó Patrícia e vovô Joe sabem como são sortudos por ter você. 2 anos após o ataque, fui promovida a gerente de enfermagem do pronto-socorro. Minha experiência como paciente me tornou ainda melhor no trabalho, mais empática com o que pacientes e famílias enfrentam. As cicatrizes no meu rosto estavam menos visíveis, embora nunca desaparecessem completamente. Dererick foi promovido a chefe de batalhão do Corpo de Bombeiros. Emma prosperou na escola, seu trauma diminuindo à medida que ganhava distância dele. Construímos uma vida plena e feliz, cercados de pessoas que realmente nos amavam. Às vezes pensava nos meus pais, imaginando como estariam, se algum dia se arrependeram de suas escolhas. Ouvi de conhecidos que eles haviam envelhecido significativamente, que o estresse da prisão de Madison e o nosso afastamento os afetaram. Eles aparentemente diziam às pessoas que eu me recusara a perdoar Madison por um acidente, que eu era cruel e vingativa. Que contém essa história se isso os faz sentir melhor. Eu sabia a verdade. Dererick sabia. Emma saberia quando fosse velho o suficiente para entender plenamente. E, mais importante, finalmente aprendi que não precisava da aprovação ou do amor deles para ter valor. As cicatrizes do meu rosto desbotariam mais com o tempo. Mas as cicatrizes de uma vida inteira sendo sempre a segunda melhor, de ser a filha desapontadora, de ver minha própria filha ser tratada como inferior, essas levariam mais tempo para cicatrizar. Mas eu estava fazendo o trabalho, escolhendo um caminho diferente para minha própria família. Emma nunca se perguntaria se era amada. Nunca duvidaria que era importante. Nunca cresceria se sentindo invisível enquanto outro alguém era celebrado. Dererick e eu fizemos questão disso. E Madison? Ela teve anos na prisão para refletir sobre suas ações. Meus pais tinham a ausência da filha perfeita como um lembrete diário de suas falhas. Trevor cuidava de Olivia e se dedicava a desfazer os danos dos primeiros anos dela, quando fora mimada e nunca corrigida. Quanto a mim, eu havia sobrevivido. Eu protegi minha filha. Recusei-me a permitir que a dinâmica tóxica da minha família se repetisse em outra geração. Olhei para o pior que minha família poderia fazer comigo, literalmente me deixando marcada para a vida, e ainda assim saí de cabeça erguida, com minha própria família intacta. Às vezes, as pessoas perguntavam se eu me arrependia de ter processado Madison, se desejava ter lidado de forma diferente. Minha resposta sempre era a mesma: eu me arrependia de que tudo tivesse acontecido, mas não me arrependia de responsabilizar alguém por um ataque violento. Não me arrependia de proteger minha filha de pessoas que haviam provado que a machucariam apenas para evitar admitir que Madison estava errada. A menina que eu fui, desesperada pelo amor dos pais, teria pedido desculpas por ter sangrado sobre o ferro de Madison. Teria minimizado o que aconteceu, dado desculpas, se esforçado ainda mais para conquistar um afeto que nunca seria oferecido livremente. Mas a mulher que me tornei, marcada, mais forte, cercada de pessoas que realmente me amavam, ela sabia melhor. Sabia que alguns laços familiares precisavam ser cortados para sobreviver. Sabia que estar só era melhor do que ser maltratada. E, na véspera de Natal, 3 anos após o ataque, eu estava na cozinha quente da casa dos pais de Dererick, observando Emma ajudar a vovó Patrícia a fazer biscoitos, ouvindo seu riso sem medo ou ansiedade. E, finalmente, senti paz. Havíamos perdido uma família, sim, mas ganhamos algo ainda mais valioso: liberdade da toxicidade, segurança em nosso próprio lar e a certeza de que escolhemos uns aos outros e sempre nos colocaríamos em primeiro lugar. As cicatrizes sempre estariam ali, lembrança permanente do que acontece quando a disfunção fica sem controle. Mas também se tornaram um símbolo de sobrevivência, do dia em que finalmente escolhi minha própria família em vez daquela que nunca me escolheu.